nós iniciamos o conteúdo números inteiros, né? Falamos sobre a necessidade de criação desse conjunto. E a gente sabe, né, que todo conjunto ele foi criado a partir da necessidade de contagem do homem. O primeiro conjunto a ser criado foram os naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito, né? Partiu da necessidade do homem o quê? Contar, enumerar os seus elementos. E aí não bastava apenas ele saber contar que eu tenho 10 cabeças de gado, que eu tenho 80 cabras, que eu tenho 7 pessoas na família, que eu tenho 30 cadeiras. Não bastava isso. Havia situações em que só os números naturais, né, não era possível resolver. Aí o exemplo que nós citamos na aula passada foi a temperatura negativa, abaixo de zero, nevando, né? Você não conseguiria expressar isso aí através de um número natural, já que os números naturais partia de zero e ia 1, 2, 3, infinito, só números positivos. Uma temperatura 0 graus ou 1 grau acima de zero, é claro que é muito frio, lógico, mas você ainda conseguiria representar por um número natural. Mas uma extremamente fria era impossível. Então você teve que criar o quê? Um novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Outra coisa, tínhamos a ideia de altitude, poderíamos representar uma altitude por um número natural? Poderíamos. Mas já algo que esteja abaixo do nível do mar já era impossível de se representar, né, por um número. Então só poderia ser um número que negativo para você representar isso que está o quê? Abaixo do nível do mar, ok? Aí outra coisa também muito a ideia de perca. A ideia de perca, né? Até então, a história nos conta, né, que o rebanho, vamos pensar no rebanho, o rebanho tinha 30 cabeças de gado. Então, cada cabeça de gado, ou seja, cada vaca, né, que ele tinha era uma pedra. Então, ele colocava 30 pedras dentro do saco lá e amarrava aquilo ali que ele tinha, é a quantidade de vacas que ele possuía. Morria uma, tirava uma pedra e jogava fora. Sumiu duas, tirava 2 pedras, pronto. Nasceram 4, vinha com mais 4, né? Então, era tudo isso, usando o quê? Marcações em ossos, usando pedras, né? Marcações nas próprias pedras, a gente vê muito isso aí em cavernas, né? Em marcações aí antigas, né? Riscos, né? Então, o que acontece? Era essa noção de retirada. Morria 4, tirava 4 pedras, mas não tinha noção de número. Só pegava 4 e jogava fora, porque 4 pedras era 4 animais. Então, ele tinha a noção de visão disso aí. E aí, pessoal, olha a necessidade de criação dos números inteiros aí, a ideia de perca, saldo devedor, ok? A partir do momento que você deve R$10, é menos R$10. A partir do momento que você deve R$200, é menos R$200. Tranquilo? E aí nós falamos sobre a temperatura em Curitiba. Nós perguntamos qual era a temperatura mais fria. Foi na quarta-feira, com menos 3 graus. E aí nós começamos a falar sobre isso aqui, ó. Em diversas cidades brasileiras, o inverno pode ser rigoroso a ponto de as temperaturas se tornarem muito baixas. Curitiba, no Paraná, é uma delas, né? Em 1975, foi registrada a maior nevasca da história, né? Em um desses dias, o inverno rigoroso, aí veja o que aconteceu. No nosso termômetro aqui, no primeiro, cadê? Aqui. No primeiro termômetro aqui, nós temos a marcação aqui, ó, em 2 graus, acima de zero. E aí, isso às 18 horas, ó.
às 18 horas. Quando foi 21 horas, a temperatura ela foi para -1 grau. O que aconteceu? A temperatura caiu ou aumentou? Caiu. Caiu, a temperatura despencou, não é isso? A temperatura estava 2 graus acima de zero e em seguida caiu 3 graus. Ou seja, você está aqui em 2, então você foi para 1, depois você foi para 0, depois você foi para -1. Então você estava em 2, você... Oi. Qual é a página? 43. É complicado, né, velho? Então, pessoal, você caiu 3 graus, ok? Por quê? De 2, quando você vai para 1, caiu 1 grau. De 1, quando você vai para 0, mais 1 grau. De 0, quando você vai para -1, outro grau. Então, você caiu 3 graus, ok? Podemos dizer que a temperatura de 1 grau Celsius abaixo de 0 é uma temperatura o quê? -1. -1 graus Celsius. Podemos indicar isso ao lado. Aí ele colocou aí, ó. O termômetro que estava em 2 foi parar em -1, então houve uma queda de quê? De 3 graus. E aí, como é que ele representou isso aí? Eu estava em 2, -3, olha só, eu estava em 2, caiu 3, ou seja, -3, e qual é o resultado disso? -1, ok? Aqui usaremos os parênteses para evitar confusões entre os sinais de mais e de menos. Vamos escrever outra situação aqui, ó. Vamos lá. Eu tinha... Aqui eu vou colocar que eu tinha aqui R$18. Eu tinha R$18. E aí, pessoal, eu fui comprar uma coisa lá no mercado lá que custava 25. Mas eu tenho crédito naquele estabelecimento e eu posso ficar devendo lá. E aí eu comprei algo lá de, vou botar aqui R$25. Eu comprei aqui uma coisa de R$25. Então, olha aí, pessoal. Eu possuo 18, eu tenho em mãos 18, mas o que eu vou comprar custa 25. Eu vou ficar lá devendo ou eu vou ter sobra? Só vai dever. Eu vou sair devendo. Claro, Vai se sair eu vou devendo. sair, se eu vou sair devendo, eu vou sair com saldo negativo. Concorda? Toda dívida, saldo negativo. De quanto, pessoal? R$7. 7, menos 7. 7, menos 7. Menos 7. É. Ok. Então, pronto. Vamos colocar aqui, ó. Cadê? Aqui ficou o quê? Menos 7. 7. Tranquilo, pessoal? Menos 7. Então, o que aconteceu? O valor o valor menos, o valor negativo que eu tinha era maior do que o positivo. 18 é positivo. A gente sabe, né? A gente pode representar um número positivo com o mais ou sem o mais, tá? Então, 1 é a mesma coisa que mais 1. 10 é a mesma coisa que mais 10, ok? Se eu não colocar esse sinalzinho de mais na frente, ele é positivo do mesmo jeito. Já o negativo é obrigatório ter aquele sinal de menos lá, tranquilo? Então, pessoal, vocês perceberam que 18 menos 25, Cauã, ao barulho aí, 18 menos 25 é igual a 7, negativo, tá? Porque o menos 25, ou seja, a minha dívida é maior do que o meu saldo, ok? Então, menos 7. Logo, logo a gente vai ver também regras de sinais que vai facilitar bastante essa ideia aí de que por que 18 menos 25 dá menos 7. Mesmo que eu sei que vocês já entenderam o porquê. Porque o 25, né, é uma dívida e é maior do que o 18, que é o saldo que eu possuo, né, o dinheiro que eu tenho em mãos. Então, claro que eu vou ficar devendo. Se eu vou ficar devendo, menos. Cortar um pouquinho com essa manteiga. Tá vendo? Pode chegar lá buscar. Não, já tá bom, velho. Olha só. Lemos o número menos 1, aí o sinalzinho de menos na frente do 1 aí, nós lemos o quê? Menos 1.
Leitura de número negativo tranquilo. Lemos -1. Observe a tabela abaixo que mostra a variação de temperatura em certa região. Bora lá. Temperatura da mudança. É agora que nós vamos fazer perguntas aqui. Vocês têm que estar espertos aí no cálculo. Deixa eu pegar a lista aqui. Veja bem. A temperatura antes da mudança, eu estava em 15 graus. Eu estava em 15 graus, aí subiu 5 graus. Eu fui para quanto, pessoal? 20 graus. 20 graus, lógico, né? Se eu estou em 15 graus, se vai subir, vai aumentar, lógico. 15 mais 5 é igual a 20. Agora eu estou em 10 graus Celsius. Aí aconteceu o quê? Caiu 15, né? Aí caiu 15. Aí o que que acontece? 10 menos 15, claro que vai ficar o quê? Uma temperatura negativa. Ou seja, a queda foi maior do que aquela temperatura que estava acima de zero. Então, se a queda é maior do que o 10, né? Que era aquela temperatura positiva, vamos se dizer assim, então eu vou ter uma temperatura negativa 5. Eu estou em -5 graus Celsius, aí caiu 5 de novo, e eu fui parar onde, pessoal? -0 graus Celsius. Não, Lara. Entendi. Eu fui parar em -10, eu já estava em -5. Aí eu despenquei 5 de novo, então eu fui parar onde? Em -10. Deu para entender? É a mesma coisa dessa situação aqui, Lara. Ó, eu devia no mercado -40 reais. Eu devia no mercado isso aí. Eu devia 40, então -40. O que que acontece? Fui ao mercado e gastei de novo lá 35. Ó. E aí, eu continuo o quê? Devendo ou eu quitei a dívida? Você quitou a dívida. Não, senhora, ué, eu já devo 40 e voltei a gastar mais 35. Você vai. Então você. Desculpa. Você vai continuar o quê? Devendo. Quanto vai dever- agora? Você vai dever 75 reais. Pronto, você vai dever 75 reais. É a mesma coisa daquela temperatura ali, ó. Com Você juros tem 80. -5, aí caiu de novo 5, então agora você tem o quê? -10. Olha lá, você tem -10, você está na temperatura -10. Subiu 2 graus, então subiu 2 graus, você vai parar onde? 8. -8, tá? É como se você tivesse -10 mais 8. Qual é o resultado disso? Quer dizer, -10 mais 2, que é o resultado do quê? -8. Agora sim é 0 graus, ó. Eu estava na temperatura de -5, subiu 5. Aí eu estou em -5, sobe 5, zera. Vai para onde? 0 graus. É a mesma coisa se eu tivesse -9 mais 9, isso é igual a 0. -48 mais 48, isso é igual a 0. Dois números iguais com sinais opostos, vai ocorrer o anulamento desses números e o resultado é 0. Tranquilo, pessoal? Aí a mocinha disse assim, não entendi o que significa essa história de graus e por que aparece graus Celsius ao lado da temperatura. Você pode me explicar? Aí nós falamos sobre isso, né? Que essa temperatura aí foi o cientista Anders Celsius, né? Quem propôs o uso dessa escala. Mas além do grau Celsius, nós temos a escala também de quem? De Fahrenheit. Nós vamos ver aí. Aliás, o ano passado vocês viram, né? Nós trabalhamos a conversão de uma temperatura de graus Celsius para Fahrenheit e vamos estar utilizando essa funçãozinha lá para poder converter algumas coisas aqui em algumas ocasiões, tá? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou começar aqui agora por um Weber. Cadê o Weber? Aqui, Dionísio. O que você manda? Muito bem, Weber. Olha o que acontece. Ó, vou apagar aqui. Weber, agora a nossa temperatura antes da mudança
é menos 9 graus. Aí eu não tenho como colocar o grau Celsius, eu vou colocar só o C de Celsius, ó. Pronto. Graus Celsius, aí o que que acontece? A nossa temperatura, Weber, ela subiu 8 graus Celsius. Ela foi parar em quanto? Ué, 1 grau Celsius negativo. Ela foi parar em menos 1? Foi. Então, ela foi parar em menos 1 Mamão com açúcar, né, Johnny? graus Celsius. Errado Primeira ou vez que eu certo? tenho aprendido, né? Está correto. Muito bem, Weber. Ok. Vamos para o próximo aí. Vamos para a Stephanie. Cadê Stephanie? Stephanie, dá um alô. Oi. Não tá? Stephanie não, né? Saulo tá por aí? Alô, Saulo? Eu aqui, John. Saulo também não. Agora, Raine Soares. Tá aí, Raine? Oi. Pronto, Raine. Raine, o que que acontece? A minha temperatura aí, ó, se quiser usar um papelzinho para fazer uma continha aí, pode fazer. A temperatura estava 23 graus. Então tá positiva, né? 23 graus. Aí o que que acontece aqui, ó? Esfriou o tempo, né? Caiu aqui. Caiu 13 graus. 13 graus Celsius. Qual é a minha temperatura após a mudança? 10 graus Celsius. Como, Raine? 10 graus Celsius. Está correto, pessoal? Claro. Sim. Claro, né? Eu estava em 23 graus Celsius, caiu 13, eu vou continuar com a temperatura positiva de quanto? De 10 graus Celsius. Certinho? Muito bem. Então, o Weber, ok. Raine, ok. Nicole Trindade está por aí? Não, né? Nicole Trindade, não. Agora, Nicolas Frango. França, cadê? Ô, França. Clau. Eu aqui, John. Clau. Pergunta França. aí, John. Clau. França, você tá aí, né, França? França, sua temperatura estava em menos 15 graus Celsius. Aí, esfriou mais ainda. Caiu 6 graus Celsius. Qual é a sua temperatura agora, após a mudança? Clau. Nicolas, e aí? Quem não responder, tira da aula, John. Se não responder, eu vou retirar da aula. Aí fica igual bobão aqui, respondendo e os outros. Deixa o celular em qualquer canto da casa e se mete pé. Cadê E fica Nicolas, assistindo, gente? Clau. Deve estar tentando, deve Nicolas. estar calculando. Não pode. Ele só pode estar caído. Deixa eu ver aqui. Eu imagino vocês fazendo isso enquanto vocês estiverem na aula e não estiverem ouvindo e John fazer isso com vocês. Não, Nicolas- pode tirar, John. Não dá nada não, eu não faço Nicolas isso Frango mesmo. não Pois tá é, aqui não, e eu também. tô perdendo meu tempo aqui. Então agora... Ei, Johnny. Não tá não. Então eu vou direcionar para Melissa. Ah, John, tanta gente para O outro Nicolas, é Nicolas o que mesmo? Nicolas Moura. França Nicolas Moreira. Moreira. Moreira tá aí. Moreira tá aí. Então vamos lá. Cadê Melissa? Melissa. Ô Melissa. E aí, Melissa, você estava em menos 15, aí você caiu 6 de novo. Acontece o quê?
fica menos 21 graus. Menos 21 graus. Está correto, pessoal? Acho que tá. Menos 21 graus Celsius. Correto. Você está em menos 15. Aí você tem outra queda, né, de temperatura de 6. Então você tem menos 15 e menos 6. Duas coisas negativas, continua negativa. Ou seja, duas dívidas, continua sendo uma dívida. Então, se é uma dívida, é o quê? Menos. Menos 15, menos 6, menos 21. Tranquilo, tranquilo. No decorrer do slide, a gente vai fazendo mais perguntas. O próximo é Nicolas Moreira. Tranquilo? Então, Depois pessoal... Lucas Moreira é eu. Beleza. Aí, o que que nós temos aí? A temperatura, que era de menos 15, cai 6, continua negativa, menos 21. Certinho? Continuando aí, o que que nós temos, ó? Olha o que que temos aí, ó. Oxi. Pronto. Meu saldo ó, tá 0,0. O banco em que Diogo mantém conta permite que ele tenha um saldo negativo. Isso lhe dá a possibilidade de emitir cheques, mesmo não tendo dinheiro suficiente na conta. Nesse caso, ele fica devendo dinheiro ao banco. O saldo de Diogo está negativo em 200. Ele está devendo já ao banco 200. Isso significa que ele deve 200 ao banco. Em uma floricultura, ele emitiu um cheque de R$300. Qual é o novo saldo de Diogo? Então, o que que aconteceu aqui, pessoal? Primeiro, ele devia 200 ao banco. Se ele devia, o saldo dele já era o quê? Negativo. Negativo. Tá aqui, menos 200 representado entre parênteses e com um sinalzinho de menos. Tem necessidade desse menos aqui e desse parênteses? Não, você poderia resolver tranquilamente se você só colocasse aqui, ó, menos 200. Tranquilo. E aí, o que que aconteceu? Ele foi nessa floricultura e ele emitiu... Ó, esse Nicolas querendo entrar aqui, deve ser ele, né? E ele emitiu, pessoal, um Pergunta novo pra ele, cheque de 300. Então, se ele gastou, é menos de novo. 300. Pessoal, duas dívidas. Eu tenho duas dívidas, eu vou continuar com uma dívida. Só que duas dívidas, acontece o que com elas? Subtrai ou soma? Soma. Duas dívidas sempre soma, assim como, pessoal, dois saldos também soma, tá? Memorizem isso aí. Então, se duas dívidas vai somar, e eu vou continuar com uma dívida, então tá lá o menos na frente. 300 com 200 dá igual a 500, então eu continuo devendo 500. Então, o saldo de Diogo agora é menos 500, ok? Cadê Nicolas Moreira? 500 pontos aí. Fechado. Dá um alô aí, Nicolas Moreira. Tá aí, né? Tio, eu caí da aula. E como você... Nicolas Moreira falou que caiu da aula e tá pedindo pra aceitar ele de novo. Ah, manda ele mandar de novo aí Ah, tá aqui, peraí. É porque assim, tio. quando some, meu amigo, já era. Já Nicolas foi. aqui. Pá, não tá. Conseguiu Esse- conexão, Nicolas? Nicolas Moreira. Conseguiu, Nicolas? Oi. Nicolas Acho que ele não Moreira. conseguiu, não. Eu adicionei aqui, mas... Ah, tá aqui, Nicolas. Responde, Aí, aí, ó. rapaz. Nicolas Ativa o Moreira. áudio. Vou colar o segundo. Nicolas Moreira. Pronto. Nicolas, agora o que que acontece, Nicolas? Ó, vou colocar uma situação aqui, rapidinho aqui. Marília tá com R$150 de saldo. Ó, atenção, ela está com R$150 de saldo. Não é dívida. Se ela tem saldo, o que que acontece? Ela tá positiva ou tá negativa no banco? Positivo. É Nicolas Surdo. É Nicolas, velho. Meu Deus. Peraí que aconteceu um negócio aqui. Fecha aqui, coisa. Pronto. E aí, Nicolas, tá positivo ou tá negativo? Pode falar.
Tá com saldo de R$ 150 na conta. Então, isso está o quê? Positivo. Pronto, mais 150. Aí, Nicolas, o que que acontece? Marília emitiu um cheque de R$ 180. Ó, se ela emite um cheque, é gastar ou é somar? Gastou, então tá aqui o menos. Gastou 180. Você aumenta o seu volume só um pouquinho aí, que tá bem baixinho aqui para mim. Então, Nicolas, me diga, qual é o saldo dela? É positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Enquanto? Ela vai ficar devendo quanto ao banco? Tá devendo R$ 30. R$ 30. Então, o novo saldo dela agora é menos 30. Deu para entender, pessoal? Ela tinha um saldo de 150, aí ela emitiu um cheque de 180, então ela agora tem saldo de menos 30, porque o gasto que ela teve foi maior do que o saldo que ela tinha. Então, menos 30, ok, Nicolas. Muito bem. Cadê? Deve ter banheiro, deixa eu tirar. Maria Clara não tá aí? Maria Clara? Não, né? Dá um alô. Dá um alô. Maria Clara não tá. Melissa, eu já perguntei. Maria Eduarda Soares. Eu. Maria Eduarda Soares, alô, alô. Não? Eu, tio, não perguntou, não? Beleza. Agora é a vez de Maria Eduarda Oliveira. Eu. Maria Eduarda tá aí. Pronto, dá um alô. Eu. Pronto, Duda. Ó, Duda, o que que aconteceu, né? Eu estava devendo ao banco aqui R$ 500. Eu estava devendo R$ 500 o banco. Aí eu fiz um depósito. Depositar é gastar ou é somar, Duda? Depósito, Duda, soma ou subtrai? Soma. Oi, Duda. Oi, Duda. E aí, Oi, Duda masculina. E... O que que acontece, Duda? Depósito, Só que eu soma ou vi com ele subtrai? Ela soma. Depósito, soma. Aí, o que que aconteceu? Ó, eu estava devendo 500, aí eu depositei 450. Qual é o meu saldo? O meu saldo continua positivo? O meu saldo continua negativo ou ele continua positivo? 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 Eu consegui cobrir a minha dívida depositando 450? Não. Não. Se eu não conseguir cobrir a dívida, eu vou continuar com saldo o quê? Negativo. De quanto, Duda? Duda. Perguntando Duda. Essa sala tá cheia de dúvida, hein, velho? 50? 50. Muito bem. Eu continuo devendo 50 porque mesmo que eu depositei lá um valor, mas não conseguiu cobrir, né, a minha dívida. Então eu tenho quanto? Menos 50. Continuo devendo. Tranquilo? Pronto. Cadê agora, pessoal? Luiz Gustavo. Eu. Anthony. Luiz Gustavo, o que que acontece, Luiz? Eu tinha um saldo lá de menos R$ 46. Eu estava devendo R$ 46. Aí eu fiz um depósito de 18 e eu fiz outra retirada de 40. E Luiz? E aí, Luiz, meu saldo continua positivo ou negativo? Negativo. Muito bem, Luiz, continua negativo. Por quê? Apesar de que eu depositei 18, mas eu tive outra retirada de 40.
O 18 não cobriu o 46. Então, eu continuo o quê? Negativo. Agora, vamos por parte. Enquanto Vai ficar faltando para pagar 68. 68. Está correto? Primeiro, você vai pegar o quê? 46 menos 18. Vai dar o quê? Eu somei 40, eu já somei os 46 mais Então, o mais os resultado outros 40. final. Pronto. Mais os Qual foi o 40, resultado final? 68. 68. Quem mais concorda? E eu? Como é que foi que você fez, Luiz? A conta? Eu peguei o 46 mais 40 menos 18, que ficou 40 mais 46, 86, menos 18, 68. Ah, tá. E aí, pessoal? Muito bem. 68 menos 68. Beleza. O que que ele fez? Olha o artifício que ele utilizou. Ele somou os dois números negativos, as duas dívidas, e tirou o saldo positivo, ou seja, o depósito. Mas aí, como ele sabe que as duas dívidas são maiores, né, do que o valor que ele está depositando, então ele vai continuar devendo. Devendo o quê? 68, porque no caso de uma dívida e um valor positivo, acaba o quê? Subtraindo. Muito bem. Ok, pessoal, agora é a vez de... Cadê Léo? Tá aí, Leandro? Ok. Gustavo, ok. Leandro, o que que acontece? Ó, Leandro, eu estava com saldo de menos R$58 lá no banco. Aí, eu fiz um depósito, olha o sinal de mais aí, eu fiz um depósito de R$100, mas eu precisei fazer uma nova retirada de 40. Qual será o meu novo saldo? 2. R$2, está correto? Quem concorda com o Léo que o saldo agora é R$2 positivo? Correto, né, pessoal? Mais R$2. Muito bem. Olha só, ele tinha 58. Por que ele é positivo, Johnny? Por causa do 100 é maior que 58 e... 100 é maior do que 58 mais 40. Ah, Dá tá 98. certo. Corretíssimo. Muito bem, Léo. Pronto. Vamos dar uma pausa aí e conforme a gente for fazendo aí passando o slide, já vai acabar também, né? Que a gente precisa dar seguimento aí. Então, pessoal, deu para entender. Ah, é verdade, tá tranquilo aí. Tem mais um, até que horas? Ei, Johnny, só que tem um intervalo, viu? Você não vem com essa, não. É, eu De sei, 20 velho. minutos. Então eu vou perguntar a Lara. Cadê Lara? Ponta. Johnny passa a página nele, não. Quando é 10 horas é o intervalo. Lara. Aqui não. Tá sim. Olá, Lara. O que acontece? Ó, o Nicolas ou Lara tem que desativar o áudio aí. Acho que é Nicolas. Desativa aí, Nicolas. Pronto. Lara. Eu? Ô, Lara, olha só. Você tinha R$90 de saldo positivo. Você tinha aqui, ó, R$90 de saldo na sua conta. Aí o que que acontece, Lara? Você teve que gastar R$200 da sua conta, mas aí... Ó a hora que Saulo entra, gente. Misericórdia. Não deixa.